Então, Lei do Progresso, parte terceira de O Livro dos Espíritos, questão 779. Em todas os nossos encontros, nós estamos trabalhando essa lei, estamos trabalhando esse conceito. Então, eu vou pedir aqui, então, a Raquel para já fazer a leitura para nós, por gentileza, a questão 779 de O Livro dos Espíritos. A força para progredir áurea o homem em si mesmo ou o progresso é apenas fruto de um ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Perfeito. Então, veja bem, o ponto-chave do progresso é o contato social. E o contato social, nós podemos trazer para nós dificuldades nesse contato social. Na medida em que nós nos isolamos, na medida em que nós nos tornamos pessoas rígidas, sistemáticas, preconceituosas, nós vamos dificultando o contato social. E quanto mais dificuldade temos no contato social, mais comprometido fica o nosso progresso. Certo? Então, o progresso, ele está numa relação direta com a nossa fluidez nas relações que mantemos. Em família, às vezes você não conversa com alguém da sua família, tem algum problema, alguma dificuldade, você está ali, de certa forma, criando um obstáculo ao progresso seu e daquela pessoa. Às vezes a gente se isola no ambiente de trabalho, não troca experiências, não conversa, a gente cria para nós também dificuldades e para os nossos colegas também. Então, o contato social, inclusive, justifica, hoje a gente entende, por que um espírito tão evoluído, um espírito puro como Jesus, veio para a Terra, sem que ele precisasse passar por isso, né? Jesus constrói a Terra. Jesus tinha alguma coisa para aprender aqui na Terra? Não tinha. Ele construiu o planeta, criando as condições materiais e morais para a nossa evolução, para espíritos como nós. E por que ele, seguindo a vontade de Deus, veio até aqui, encarnou e viveu tudo aquilo que nós já sabemos? Por causa do contato social. Os mais adiantados, Jesus, no caso, auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. Então, a vibração do contato social é diferente. Você ver a pessoa, você ouvir a pessoa, você ver os outros falando da pessoa, você sentir a impregnação vibratória das parábolas, dos milagres, da crucificação. Então a Terra ficou impregnada das vibrações do Cristo, graças à lei do contato social. Entende a importância da gente sentir a vibração, as palavras, as emoções, o ensinamento ao vivo e a cores? Isso é importantíssimo. Essa vibração do contato social movimenta a dinâmica do progresso. Então, o maior erro que a gente pode cometer é se isolar. Se isolar na casa espírita, se isolar na família, se isolar no ambiente de trabalho, se isolar no grupo social. As pessoas têm que se sentir à vontade de chegar perto de nós e dar uma dica, dar um conselho, nos orientar. Às vezes a gente está errando alguma coisa. As pessoas têm liberdade de chegar perto de nós e dar um conselho? Ou será que elas vão ficar preocupadas? Tipo assim, nossa, o que eu vou falar
com fulano, de repente, eu estou vendo que ele está fazendo a coisa errada, mas será que, se eu falar, será que ele não vai ficar bravo comigo? A gente dá essa liberdade para as pessoas? A gente se torna acessível a essas pessoas? Quando alguém chega para nós e nos orienta, está nos protegendo, não está? Está nos protegendo. Agora, será que essa pessoa, esse professor, esse amigo, esse orientador, ele se sente à vontade de chegar perto de nós e dar essa orientação? Ou ele fica com medo da nossa reação, do nosso orgulho, da nossa vaidade? Então, o progresso passa pelo contato social, mas você tem que se abrir para o contato social. Tem que deixar de ser marrento. Tem gente que é marrenta, que é difícil. Tem que deixar disso, deixar o orgulho de lado, para poder desfrutar das experiências dos outros e colaborar também com o crescimento dos outros. Certo? Então, isso aqui é lei de Deus. Como é que Deus se manifesta para nós? Deus se manifesta para nós através das suas leis. Tá? E nós temos basicamente dois tipos de leis. As leis que regem o mundo material e as leis que regem o mundo moral. Então, quando nós estamos estudando a questão 779 de O Livro dos Espíritos, estamos estudando a lei do progresso, e vem essa pauta do contato social, nós estamos estudando a vontade de Deus. Deus se manifesta através das suas leis. Então, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, conforme nos ensina Paulo em Romanos 2,12, então vamos nos alinhar à vontade de Deus. Que a gente caminha alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita. Entende? Então, Deus se manifesta pelas leis. Então, a gente estuda as leis, adere a essas leis e passa a desfrutar de bem-estar, euforia de vida, alegria. Tá claro? Antigamente, como é que a gente achava que Deus se manifestava? Teve uma época que nós construímos um Deus antropomórfico, que é a nossa imagem e semelhança. Então, nós construímos um Deus com as seguintes características. Um ancião, uma pessoa idosa, com uma barba branca, sentado num trono, porque essa era a nossa visão de poder, né? O poder dos reis, dos governantes. Então tinha que ter um trono. A idade avançada significava os líderes das tribos, né? Os anciãos, que formavam os conselhos dos anciãos e dirigiam ali a tribo. O cajado, né? Que é um símbolo de poder, um símbolo de pastor, um símbolo de um poder. E os anjos voando, aqueles assessores, né, voando em torno de Deus para cumprir as ordens, os desejos, e um mau humor, né? A gente conseguiu colocar em Deus um mau humor, bem típico dos homens, né? Eu fico pensando assim, puxa vida, a gente às vezes na nossa vida profissional, a gente chega lá na repartição ou na empresa, a gente pergunta logo, como é que está o humor do chefe hoje, né? Aí alguém já fala, não, hoje ele está de mau humor. Então a gente nem vai despachar, não vai pedir nada, porque sabe que vai negar. Não, hoje ele está de bom humor. Então a gente vai lá, conversa. Então a gente transferiu isso para Deus. E ao transferir esse mau humor para Deus, a gente inventou
um mecanismo de agradar a Deus, para mudar o humor de Deus. E esse mecanismo foi o sacrifício. Inicialmente o sacrifício de animais, e aquilo foi ganhando força, né? E passou sacrifício de pessoas, na nossa tentativa de mudar o humor de Deus, agradar a Deus, né? Para a gente obter os favores de Deus. Então a gente faz alguma coisa, a gente sacrifica animais, sacrifica pessoas, porque eu entendia que Deus se manifestava para mim se eu fizesse esses sacrifícios e se eu conseguisse mudar o humor de Deus. Aí eu obteria os favores de Deus. E agora, com a doutrina espírita, com os estudos do Evangelho, a gente está descobrindo que não é necessário sacrificar animais. Não é necessário sacrificar pessoas. Que Deus não padece do mau humor dos homens. Deus não vai se sensibilizar com os nossos sacrifícios, com o sacrifício de animais, de pessoas. Deus se manifesta pelas suas leis. Você não precisa sacrificar animais nem pessoas. Não precisa. Basta entender as leis, tanto as morais, do mundo moral, quanto as leis materiais, entender, e principalmente as morais, aderir a essas leis, obedecer a essas leis. Porque as leis de Deus expressam a vontade de Deus. Ele não está de mau humor. Deus não está de mau humor. E Deus não está sentado num trono, nem segurando um cajado, e nem é um ancião de barba branca. E nem tem anjos esvoaçantes criados para atender às ordens dele. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Questão número 1 de O Livro dos Espíritos. Então hoje ficou muito mais interessante, muito mais leve, muito mais fácil a gente caminhar com a nossa vontade sintonizada com a vontade de Deus. A gente estuda as leis morais, parte 3ª de O Livro dos Espíritos, estuda o Evangelho, decide vivenciar essas leis, porque uma coisa é eu me informar, né? Eu estar bem informado. Quando eu venho para a casa espírita, eu estou me informando, não é verdade? Estou obtendo informações, estou estudando, estou anotando, estou registrando. Eu estou iluminando a minha mente com conceitos, com filosofia. Mas isso é uma preparação, porque o grande passo vai ser a tomada de decisão. Eu decidir o que eu quero. Quando Jesus foi abordado pelo cego de Jericó, o Bartimeu, Jesus pergunta a ele: "Que queres que te faça?" O cego estava à beira do caminho, mendigando. Ele poderia ter dado qualquer outra resposta. Eu quero um dinheirinho, quero uma roupa nova, quero uma casa para morar. O que queres que te faça? E qual foi a resposta de Bartimeu? Que eu veja. E Jesus falou: então veja. E ele viu imediatamente. Então Jesus está perguntando para nós o tempo inteiro: o que queres? Onde quer chegar? Qual o seu objetivo? Você está consciente de que você é um espírito imortal? É eterno? A partir do momento que nós fomos criados, nós nos tornamos imortais e eternos. Você está consciente da necessidade
de você conduzir com mais proatividade a sua jornada evolutiva? Você sabe onde você pode chegar? Você está disposto a bancar a sua decisão? Então, a espiritualidade está nos perguntando isso o tempo inteiro. O que queres? Onde você quer chegar? Por quê? Porque a partir do momento que a gente decide e que a gente banca essa decisão, a gente assume essa decisão, a gente dá um passo importantíssimo para a nossa proteção espiritual, para a nossa musculatura espiritual, vamos dizer assim, para a nossa harmonia, porque eu decidi, eu fiz a escolha, eu decidi e eu vou bancar essa decisão. Se precisar renunciar a alguns prazeres, eu vou renunciar. Se precisar renunciar a alguns vícios, eu vou renunciar. Se precisar me movimentar na prática da caridade, eu vou me movimentar. Você precisa bancar a decisão. Você precisa assumir o que você quer. Então, o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos nos enchendo de informações, de conceitos. Mas chegará um momento em que nós vamos precisar tomar uma decisão. Escolher e bancar e seguir em frente. É a pergunta que Jesus fez para o cego de Jericó. O que queres? E o cego respondeu: que eu veja. Ele fez a melhor escolha que ele poderia fazer. Que eu veja. Então, veja. E ele viu. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos numa assembleia, estamos numa casa espírita, estamos tendo contato social, não estamos? Não está havendo uma transmissão de conhecimentos? Não está havendo uma transmissão de esforços? O esforço da direção em preparar esse ambiente para que os professores venham, ministrem suas aulas, para que o público venha, possa assistir às aulas assentado, com uma boa iluminação. A direção, os professores, os médiuns, os colaboradores, não há um esforço, não há um contato social para que a informação chegue? Para que a filosofia adentre no ambiente? Mas chegará um momento em que nós estaremos sozinhos para a tomada de decisão. Lembra quando Jesus estava na cruz? E ele levanta os olhos e fala: Pai, por que me abandonaste? Quem não estuda Evangelho diz assim: olha, fraquejou, está se sentindo abandonado. Olha aí, está vendo? Não dizia que era o Cristo, que ele e o Pai, está aí abandonado, está reclamando. Quem não estuda Evangelho pode ter essa interpretação, não pode? Mas quem já está estudando Evangelho com profundidade vai entender que Jesus é mestre. E ele nos ensinou até o último suspiro. E quando ele fala: Pai, por que me abandonaste? Ele está nos ensinando o seguinte: as decisões mais importantes da sua vida, as decisões fundamentais da sua vida, você vai tomar sozinho. É você com você. O que queres? Quando os soldados vieram prender Jesus e Pedro saca a espada e corta a orelha do soldado, Jesus dá um ensinamento para a humanidade. Ele vira para Pedro, naquele momento, e fala: Pedro, guarda a tua espada, porque quem com a espada fere, com a espada será ferido. E se eu quisesse, Pedro, eu rogava ao Pai, ele mandava 12 legiões de anjos e eu resolvi isso aqui.
Eu não preciso que você corte a orelha do soldado, eu não preciso que você me defenda. Eu posso me defender com muito mais pujança, mas eu vou seguir a vontade do meu Pai. E Jesus seguiu para a prisão e para o martírio. Não foi uma decisão dele? E ele falou, eu posso decidir de outra forma, eu posso orar ao Pai, posso dizer ao Pai, não é a minha hora ainda, me dá mais um tempo, espera mais um pouco, e Deus tinha resolvido a questão. Sim. Deus iria entender, Jesus iria resolver aquela questão ali. Mas foi isso que Jesus escolheu? Foi isso que Jesus quis? Ou não, eu vou seguir a vontade do meu Pai, que eu já sei qual é, e vou adiante nesse projeto. E foi. Entende? Então, quando nós estivermos sozinhos para a tomada de decisões, nós vamos ter algumas decisões possíveis, algumas escolhas possíveis. E aí você vai lembrar dessa pergunta: o que queres? Onde você quer chegar? Qual o seu objetivo? E aí você vai tomar a decisão, e se tomar a decisão certa, segure, banque, para que você possa caminhar dentro do alinhamento da sua vontade com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita, né? A gente acha que a vontade de Deus é Deus lá no céu, desfrutando de um bem-estar de Deus, e nós aqui embaixo chorando e sofrendo, né? Isso é um conceito errado nosso. É um conceito equivocado. Deus, a vontade de Deus é sempre boa, agradável e perfeita em relação a nós. Se a gente se alinha à vontade de Deus, se a gente vive em espírito, cairão 1000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda e nada te afetará. Eu já falei para vocês muitas coisas sobre o perdão, mas tem uma coisa sobre o perdão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu acho que é assim fantástica, que tem relação com o alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus. Kardec ensina que quando nós perdoamos de coração, com esquecimento, com boa vontade, não desejando mal para a pessoa, mesmo que a pessoa continue nos querendo mal, mesmo que a pessoa planeje uma vingança contra a gente, mesmo que ela continue nos odiando, mas se a gente fez a nossa parte, porque a lei manda perdoar, não manda? Pedro perguntou, Jesus, devo perdoar meu inimigo 7 vezes? E Jesus falou, não vos digo 7, mas 70 vezes 7 vezes. Então Jesus revela uma lei moral, que é a lei do perdão. Deus não se manifesta pelas suas leis? Então perdoar é um alinhamento com a vontade de Deus. Então se a gente perdoa de coração, e mesmo que a pessoa não nos perdoe e mantenha o ódio, se ela planejar uma vingança, ela vai planejar, vai perder tempo planejando, vai se desgastar, vai se estressar, e na hora que ela vier executar a vingança, Deus não vai permitir a execução da vingança. Simplesmente porque nós perdoamos de coração. O nosso mentor espiritual, autorizado por Deus, vendo o nosso esforço, vendo o nosso alinhamento com a vontade de Deus, ele se interpõe e não permite que a vingança entre em execução. Interessante isso, né? Então, o alinhamento com a vontade de Deus
a decisão de seguir as leis de Deus cria para nós um regime de proteção diferenciado. A sua vibração te favorece, te assegura e faz com que os seus benfeitores espirituais estejam autorizados a te proteger, a te guardar. Já ouviram falar do anjo de guarda? Nossos mentores. Se eu estou alinhado com a vontade de Deus, eles ganham muito poder e muita força nesse processo de proteção. Então, meus amigos, a gente vai encerrar o ano, né? Estamos hoje praticamente na nossa última live do ano. A gente vai encerrar a lei de progresso com essa memorização, a importância do contato social. Importantíssimo. Não abra mão do contato social e seja acessível às pessoas. Você vai ganhar muito. As pessoas vão sentir a vontade em te ajudar, em te dar dicas, em te ensinar, e isso aumenta a sua chance de êxito nas experiências que você estiver vivenciando. Ok? Nós falamos do 7, né? Do perdão, do 7. Nós vamos voltar a isso daqui a pouquinho. Raquel, leia 117, por gentileza. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançar e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Olha aqui o desejo, na 117 do Livro dos Espíritos. Depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la. Desejo ardente. A gente participa diretamente do processo de evolução. O que nós estamos fazendo aqui é buscar conhecimentos. Mas o que vai impulsionar a nossa evolução, o nosso progresso, é o nosso desejo de progredir. O que queres? Qual o seu desejo? É uma pergunta que não quer calar. Onde você quer chegar? Qual o seu desejo? Você quer avançar? Você quer evoluir? Você vai bancar esse desejo? Você vai bancar essa decisão? E a gente sempre traz essa questão porque Jesus, tudo que Jesus ensinou, ele banca. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E ele banca isso, não banca? Jesus é o dono de todos os recursos materiais e espirituais do planeta. E ele declara isso, ele não escondeu isso de ninguém. Todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. Ele revelou isso. Então, todos os recursos materiais, toda a proteção espiritual, todo o aconselhamento, todo o ensinamento, quem banca é Jesus. Banca. Ele faz com que os professores cheguem aos alunos e os alunos cheguem aos professores. Ele faz com que os recursos cheguem ao necessitado e o necessitado chegue aos recursos. Ele tem esse poder. Todo o poder me foi dado sobre o céu e a terra. Ele deixa isso claro. E ele banca. Ele banca.
Ele segura. Entende? É a diferença dele para os outros, né? Que ninguém segura nada, ninguém pode fazer nada, ninguém... Mas ele é o Senhor. Ele é o Senhor da nossa evolução. Ele é o Senhor dos nossos destinos. Ele banca. Se a gente vai até ele, não foi o que o cego de Jericó foi até ele, ele perguntou, o que queres? Que eu veja. Então veja. E ele viu. Ele viu. Jesus banca ou não banca? Banca. E foi questionado. Como é que você fala para um rapaz desse, levanta, pega a sua maca e anda? Como é que você fala que os pecados estão perdoados? Como é que Ele foi muito questionado, não foi? E teve uma hora que ele falou, o que é mais fácil? Perdoar os pecados ou curar? Não, mas não pode. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para curar os pecados, aí ele se volta para o paralítico e fala, teus pecados estão perdoados. Levanta-te, pega a tua maca e vai. E o rapaz levantou, pegou a maca e saiu, andando. Jesus banca ou não banca, gente? Banca, com recursos materiais, com poder espiritual, com tudo. Agora, o que queres? O que queres que eu te faça? Você já teve essa conversa com Jesus? Você já manifestou o seu desejo? Aliás, você sabia que você precisava desejar avançar na evolução? Porque na questão 114, lê para nós, Raquel, por gentileza. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, são os próprios espíritos que se melhoram, conforme o desejo que tem de alcançá-la. A gente às vezes estuda a lei do progresso, aí vê essa questão, são os próprios espíritos que se melhoram. Aí a gente pensa assim, então, beleza, então, já que eu mesmo me melhoro, então, perfeito. Vou continuar fazendo o que eu faço, porque eu vou melhorar. Nananina, não. Não funciona assim, não. Você melhora porque você tem todo o aparato da evolução. Inclusive o desejo. A pergunta é, você está acionando o desejo de progresso? Você sabia que você precisa desejar progredir? Leis morais. Deus se manifesta através das suas leis. Deus está nos dizendo, você precisa desejar evoluir. Você precisa querer evoluir. Eu vou te dar as condições, mas você precisa querer, você precisa desejar. Então somos nós que nos melhoramos. Somos nós que avançamos. E toda conquista que você tiver, ela é sua. Eu já repeti isso aqui várias vezes. Não queira transferir suas conquistas, suas virtudes, seus valores para ninguém. O máximo que você pode conseguir é uma influência. Mas transferir, você não transfere. O que vocês estão conquistando aqui no Centro Espírita, os valores que vocês estão conquistando, porque estão se esforçando em estudar, em compreender, eu já vi muitas pessoas se lamentarem e dizerem o seguinte, poxa, como eu queria que meu parente estivesse aqui para assistir essa palestra, assistir essa aula, tomar esse passe, desfrutar de tudo isso. Quem te garante que seu parente
vai gostar disso aqui? Você gostou. Você valorizou. Você viu o valor. Às vezes o nosso parente não vê valor nenhum nisso. E você vai se entristecer por causa disso? Não. Porque você não transfere as suas virtudes para ninguém. Então não fique triste. O máximo que você pode fazer é influenciar. O pai e a mãe têm o dever de ajudar a educação daquele espírito. Principalmente até os 12 anos de idade, né? Quando está muito acessível a educação de papai e mamãe. Mas depois que cresce, ganha independência emocional, financeira, afetiva, fica mais difícil, não fica? Fica mais difícil. Então, não pense que você vai transferir as suas virtudes, porque elas são suas. Tudo que é seu não pode ser tomado, nem transferido. Agora, o que não é seu, o que pode ser retirado de você, isso não é seu. Dinheiro, posses, títulos, fama, isso não pode ser retirado? Pode, isso não é seu. Agora, os valores que você tem, as virtudes que você tem, elas são suas. E cada um, se esforçar, vai também despertar essas virtudes. Da mesma forma, os defeitos. Às vezes nós temos uma dificuldade numa relação com uma pessoa e queremos influenciar todo mundo para que todos tenham a mesma dificuldade na relação com aquela pessoa. Você vai conseguir? Não vai. Aquilo é uma limitação sua. É um defeito seu, é uma intolerância sua. Você não transfere isso para ninguém. Você pode até querer influenciar, mas se a pessoa virar para você e falar, não, eu não concordo, eu gosto da pessoa e continuarei amigo dela, você vai dormir com esse barulho e vai ter que aprender a respeitar. Né? Porque as nossas dificuldades você não transfere, aquilo é seu. Você vai ter que trabalhar. Você vai ter que trabalhar o perdão, a tolerância, você que vai ter que trabalhar isso. Não queira impregnar os outros com as suas dificuldades. Isso é injusto. Às vezes a gente quer obrigar as pessoas, né, a pensarem como a gente. A gente quer obrigar, quer coagir as pessoas a terem raiva de fulano, a terem raiva de ciclano, a terem ódio. A gente às vezes é assim, não é? A gente quer impor. Doce ilusão. Cuidado, pode se complicar muito, viu? Querer impor, querer coagir, querer obrigar os outros a desenvolver essa pequenez que nós trazemos em nós. Isso é perigoso. Não entre nessa aventura. Você vai se comprometer com essas pessoas e depois vai ter que resolver essa questão. Então, quando a gente estuda essas questões, a gente passa a preocupar muito mais com a nossa evolução. Lembra que Jesus nos falou, vigiai e orai? É para vigiar o vizinho? É para vigiar o familiar? Ou é para vigiar a si próprio? A si próprio, né? Então, quando a gente começa a estudar as leis morais, a gente começa a ver que a vontade de Deus é que a gente cuide da nossa vida, da nossa evolução. Porque se cuidar da gente já vai dar um trabalho danado, né? Já vai consumir tempo, energia, recursos. Tá claro, gente, essa questão do progresso? O progresso passa por uma série de decisões individuais acerca da própria postura,
da própria ética, da própria gestão de valores que trazemos. Então eu pergunto para vocês, o que queres? É a pergunta que Jesus está fazendo. O que você quer? Onde você quer chegar? Porque somos nós que fazemos a nossa evolução. Então não é justo a pergunta, o que queres? Vocês estão percebendo que uma coisa tem a ver com a outra? Se é você que evolui, se é você que tem o desejo, não é justo a pergunta, o que queres? Quem me chamou? Sim, Marcelo. Aquela passagem de Paulo, ela é um pouco invertida, né, em relação a isso, que Paulo perguntando o que ele quer dele, né? Como que a gente pode interpretar essa situação? Ali era Saulo, né? Saulo de Tarso. Saulo. Completamente transtornado, né? Saulo era muito leal, muito fiel. Saulo foi criado, foi educado para ser sumo sacerdote. E o sumo sacerdote, na cultura judaica, concentrava os poderes. Poder político, poder jurídico, poder religioso. Então Paulo vem dessa linha, né? Paulo teve uma influência muito forte da cultura grega na formação dele e também muito forte da cultura judaica, né? Então ele trazia uma visão de mundo, né? Uma visão de vida, que quando ele é derrubado do cavalo e fica cego, né? Pela luz que ele viu, até aquele momento, a vida de Paulo é digna de a gente olhar e ter cuidado para não seguir o mesmo caminho, né? Mas a partir da conversão dele de Saulo para Paulo, aí as coisas que ele disse, as coisas que ele ensina, passam a ter valor para nós. Por exemplo, Paulo fala: a mulher se submeta ao marido. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o sentimento, porque nas Escrituras a mulher representa sentimento. O sentimento se submeta ao marido. O marido significa o intelecto, a racionalidade. Por que o sentimento precisa se submeter à racionalidade? Porque o sentimento é a maior força co-criadora do universo. E essa força, ela precisa estar iluminada pela razão. Senão, ela causa grandes estragos. Lembra que a serpente tentou Eva? Eva simboliza o sentimento. E nós caímos, Eva caiu, não caiu? Na tentação da serpente? Nós caímos pelo sentir, pelo sentimento. Mas quando nós fortalecemos o sentimento com o conhecimento, aí nós damos uma direção segura ao nosso poder co-criador. Então, a linguagem bíblica ela é toda simbólica. Ela tem muitos símbolos que estão sendo agora, com os estudos trazidos pela doutrina espírita, estão sendo explicados. Entende? Então, mas o endemoniado de Gadara também fez essa pergunta para Jesus. Jesus chegou e perguntou ao obsidiado: qual o seu nome? Aí o espírito que estava obsidiando falou: meu nome é Legião. Nós sabemos quem você é, Jesus, o Cristo de Deus. O que queres de nós? Não nos atormente.
Entende? Então, quando nós estamos perturbados, quando nós estamos perdidos, nós fazemos essa pergunta para Jesus: o que queres de mim? É uma inversão típica do incômodo que nós sentimos diante da luz de Jesus. A luz expõe as nossas sujeiras. Vamos imaginar que nós tenhamos na nossa casa um porão. Porão é aquele cômodo que fica lá guardado, a gente vai entulhando, né? Enchendo de tralha, vai acumulando tudo ali. Um dia a gente usa, um dia a gente vai ver o que vai fazer com aquilo, vai enchendo, até que chega um dia que a gente resolve ver o que está acontecendo lá no porão. Primeira providência, a gente vai, compra uma lâmpada forte, vai no porão, troca a lâmpada, aperta o interruptor, a luz acende. A hora que a luz ilumina, a gente olha para o porão, dá vontade de fugir, não dá? Sair correndo, desesperado, gritando. É tanta sujeira, né? É tanta coisa, tanta tralha, que a gente fica desesperado. Como é que a gente conseguiu acumular tanta sujeira, tanta porcaria, tanta tralha? É o mesmo efeito quando a gente tem contato com Jesus. A luz de Jesus nos incomoda profundamente quando nós estamos nesse estado de perturbação, porque ela expõe a nossa sujeira, ela expõe a nossa dificuldade. E naquele momento, Saulo, né, como você disse aí, Saulo fez essa pergunta, assim como o espírito que se denominou Legião também fez essa pergunta. Então é o estado de perturbação. Mas depois de Paulo convertido, né, ele nunca mais fez essa pergunta. E aí ele declarou ao final, né, não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então, muito interessante isso, né? A transformação espiritual. Mas está claro, gente, que é você, que queres. A gente está encerrando o ano de 2024, a gente está caminhando para uma semana muito festiva, né? Que é a semana do Natal. A gente vai comemorar o nascimento de Jesus. É uma festa que praticamente o mundo inteiro para, né, para comemorar. É uma vibração fantástica. Você tem alegria, você tem, né, confraternização, você tem... Nossa, quanta coisa bacana. Então a gente vai refletir sobre isso esse ano, né? O que queres? O que queres? O que desejas? O que queres? E em 2025 a gente vai avançar com mais consciência do que a gente quer, né? Onde a gente quer chegar, o que a gente deseja. Muitos de nós não sabíamos que nós precisávamos desejar ardentemente evoluir. Muitos de nós não sabíamos disso. E agora já estamos sabendo, graças às leis de Deus. Graças ao Deus que está sendo revelado pela doutrina espírita. A gente está entendendo a vontade de Deus e Deus está perguntando: o que desejas? O que queres? E como nós temos o poder impactante da vontade, depois que você decide o que você deseja e banca, nada te tira mais do caminho. A força da vontade bem direcionada e alinhada com a vontade de Deus é uma força muito poderosa. É claro que a gente precisa vigiar, a gente ainda não tem uma força moral ainda bem desenvolvida para sustentar a todo instante
as nossas decisões, como Jesus, né? Jesus tinha uma força moral que sustentava todas as suas decisões em qualquer circunstância. Mas a gente dando esses passos iniciais, que são passos importantes, a gente com certeza vai dar um novo, colorido, uma nova luz à nossa vida. A luz. Foi a nossa palestra de ontem, né? A luz raiou. A luz definida. A luz que é Jesus. Meus amigos, nós estamos chegando ao final. Eu agradeço muito o carinho de vocês, a oportunidade de nós termos convivido o ano de 2024, trocado experiências. Foi muito gratificante. Desejo a todos um Natal fantástico junto a seus familiares, seus amigos. Curtam bastante esse momento, aproveitem, que sejam realmente dias felizes, esses dias que virão pela frente. Agradeço a todos. Vamos agora nos despedindo, Vamos agora ter o passe e toda a sequência de atividades. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.